dia, amada igreja. É um prazer estarmos mais uma vez aqui nesses 10 dias de oração, para que juntos possamos aprender da palavra do Senhor e que essa mensagem possa falar ao seu coração nesta manhã. Nesse momento estaremos orando. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, para estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, possa estar falando aos nossos corações. Que a presença do Espírito Santo se faça presente em cada lar neste momento, Senhor. Fale conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu chorei, não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada.
O tema de hoje é a queda de Babilônia em oração. Estaremos lendo 2 versículos que está na página 27. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 1 e verso 2. E o segundo verso fala assim: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, dos que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Pegando o primeiro verso, que fala assim, o que seria essa Babilônia? Porque quando João, o apóstolo, discípulo amado do Senhor Jesus, ele escreveu no início dos primeiros séculos, no ano de 97 e 98. Será que ele estava falando da Babilônia do Antigo Testamento? Ou ele estaria falando para os nossos dias atuais? Se nós formos fazer um pequeno resumo do que seria a Babilônia se iniciou em Nironde, lá em Gênesis, que está escrito em Gênesis, só um minutinho aqui, Gênesis 10, 10 e 11, do 1 a 9. E desde o início, ela tinha uma típica incredulidade em relação ao verdadeiro Deus. Ela era cheia de desafio com a sua vontade, ou seja, Babilônia não queria se interessar com Deus. Não queria interesse, não queria relacionamento nenhum com Deus. Ele queria os seus pensamentos, os seus caminhos. Quando nós pegamos lá em Daniel, no ano 539 a.C., o rei Belsazar juntou seus amigos, juntou pessoas importantes do seu meio e fez uma festa. E do lado de fora estava Ciro e Dario ao redor, e ele não estava preocupado, porque a cidade tinha grandes muros, a cidade tinha os rios, que eles poderiam ficar ali por anos, que não teria problema. Então Belsazar não estava preocupado se eles iam ficar ali anos esperando para ele sair. Então ele foi comemorar com seus amigos, e no meio da festa, ele foi lá e pegou os utensílios de Deus. Além de beber, utilizando os utensílios dele, ele começou a adorar outros deuses. E nisso, apareceu a mão, escrevendo na parede, e o rei começou a ficar desesperado, porque chamou os feiticeiros, os sábios, chamou todo mundo que pudesse traduzir, e ninguém traduziu. E a mãe do rei falou assim, não se preocupe, que na época do rei Nabucodonosor, tinha um homem que tinha o pensamento e a sabedoria dos deuses naquela época. E chamaram Daniel. E ofereceu lá túnica, ouro, seria o terceiro. Daniel, não quero saber nada disso. E chegando lá, ele falou assim, olha, o rei Nabucodonosor, Deus abençoou, ele conquistou nações. E quando seu coração ativou, Deus colocou o coração dele igual dos animais. E você cresceu, viu tudo isso que aconteceu, todos os feitos que Deus fez na vida do seu pai. E você não teve o coração humilde de acreditar em Deus, que seguiu pelos seus caminhos. Então, a Mene, está lá, Mene, Tekel, Pérez. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado os medos e os persas. Então, a partir daquele momento, o rei, ele morreu naquele dia. E lá em Isaías 41, 45, fala que já tinha sido profetizada a questão do Ciro, que ele desviou o rio, e naquele momento ele entrou pelo rio e as portas estavam abertas, porque Deus tinha aberto a porta para que Ciro. Então, Ciro e Dario invadiram a cidade pelos rios, e quando eles encontraram, os portões estavam abertos. Então, a partir desse momento, Belsazar foi morto e foi destituído do seu reino. Quando nós lemos Daniel, lá fala sobre 4 reinos. Primeiro foi o reino da Babilônia, depois Medo-Persa, depois veio o reino da Grécia e depois veio Roma. E Roma depois foi dividida em 10 reinos. E hoje nós vivemos nessa divisão dos 10 reinos, que seria a Europa moderna. E nesses dias, segundo Daniel, capítulo 2, que uma pedra foi arrancada, sem o auxílio de mãos, para atingir essa estátua. E nós entendemos que essa pedra que é Cristo, e será o retorno do seu reino. E esse tempo está próximo, em tempo da volta de Jesus, o tempo que Jesus voltará a esta terra com glória e majestade para buscar a todos nós. Então, essa Babilônia que vivemos hoje é o que é a Babilônia espiritual. Quando nós vamos aqui para a nossa apostila de oração, o tema aqui fala assim,
a amizade com o mundo. Quando fala assim, a Babilônia caiu a Babilônia, a grande Babilônia. E depois vimos aqui, ó, o grande pecado imputado à Babilônia é que é tempo dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da prostituição. O que seria vinho? O que teria nessa taça? Seria o quê? Ela representa as falsas doutrinas que aceitou com a união ilícita com os poderosos da terra. Se a minha amizade com o mundo, ela corrompe a minha fé. E por sua vez, a igreja, eu como igreja, exerço uma influência corrupta sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções bíblicas sagradas. Então não devemos ter amizade com o mundo. E para o preparo do fim, será que nós estamos preparados? Aqui fala assim, vem uma tempestade implacável em sua fúria, e estamos preparados para enfrentá-la? Quando lemos aqui em Efésios, do capítulo 6, do verso 13 ao 17, fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarmos firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como está a nossa armadura? Ela está limpa, arrumada, ela serve no meu corpo? Eu deixei ela numa caixa na minha casa espiritual pegando poeira. Então, assim, nós temos que estar sempre o quê? Atentos. Então, nós precisamos dizer, os perigos dos últimos dias em breve sobrevirão. Pelo contrário, esses dias já chegaram. Então, nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E precisamos que essa espada, ela adentre ao nosso ser e retire tudo aquilo que não pertence ao Senhor, como as concupiscências, os apetites e as paixões da carne, e devemos atender os nossos olhos somente ao Senhor. Os novos guerreiros da fé. Conta a história que Tiago, irmão de Jesus, era conhecido como joelho de camelo. Seu joelho era tão duro como a pedra, porque ele passava 10 horas por dia orando ao Senhor. E como E uma vida sem oração é uma vida independente de Deus, como Babilônia não queria a dependência de Deus. Então, o que nós precisamos? Precisamos orar mais para termos um relacionamento com Deus e vivermos somente dependendo dele. Os antigos guerreiros da fé sabiam o que significava lutar em Deus em oração, fruir derramamento do seu Espírito Santo. E outro presente que Deus nos deu é o Espírito Santo. Foi o maior presente que Ele nos deu. Primeiro Ele deu o seu Filho, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quando o Senhor Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo aqui para quê? Como a presença vital de Deus. Então o Senhor Jesus encoraja os cristãos a pedir o Espírito Santo, como apresentando a paternal ternura de Deus. Ele procura incentivar a fé e no recebimento do seu dom. E outra parte daqui é o poder de Deus. Lá na história da redenção, conta de um fazendeiro que não acreditava na Bíblia. E o Senhor começou a colocar os anjos para que ele lesse a Bíblia, as partes da profecia. E com o passar do tempo, ele lia com tanta vontade de entender aquilo, que ele começou a acreditar na Bíblia. E essa pessoa era o Guilherme Miller. Então, quando as igrejas se tornarem vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao sincero pedido. Então, a verdade da palavra de Deus será considerada como um novo interesse e examinada como se fosse uma revelação direta das cortes celestiais. E neste momento virá a chuva serôdita sobre as nossas vidas. Resumindo, irmãos, que a mensagem a segunda mensagem evangélica seria o quê? Então, assim, a união entre a igreja e o Estado, conforme Apocalipse 17, apresenta a leve aplicação da marca da besta. A Babilônia apresenta um sistema religioso que distorce as escrituras e é sustentado pelo aparelho estatal. Porém, a mensagem do segundo anjo, combinada com as profecias 17 e 18, revela que o mal não irá prevalecer. Então, assim, de tudo aquilo que eu falei aqui, nós precisamos orar em primeiro lugar pelo quê? Para sermos mais fiéis a Cristo e a sua palavra. Segundo, nos chamar a uma fé que pode resistir o teste da aprovação. E terceiro, nos motiva a convidar nossos amigos para um relacionamento profundo com Jesus e que saia da Babilônia. Então, nesse momento, iremos orar para encerrar. Querido Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor,
Primeiro, agradecer porque nos ter tirado da Babilônia, de termos recebido a Tua mensagem, Senhor, em nossos corações. Que possamos, Pai, sermos guerreiros da fé para anunciar o Teu Evangelho. Que possamos, Pai, todos os dias buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E lermos a Tua palavra, Pai, para que a chuva serôdica chegue a cada dia em nossas vidas. E que possamos anunciar esse Evangelho, Pai, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, às pessoas que não conhecemos, Pai, para que o Teu retorno seja breve, Senhor. E abençoe em especial, Pai, a todas as pessoas nesse momento que estão com um desejo em seu coração por uma cura, por um milagre, por um emprego. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Seja com todos nós, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.